Castelo Branco. Funerária é acusada pelo MP de falsificação de crimes. A moldura penal dos crimes referidos pode, em acumulação, resultar numa pena máxima de 7 anos de prisão. As potencialidades do barco de Mariana Caló e Francisco Queimadela. Uma mostra no Porto, onde se entrelaçam luz e sombra, imobilidade e dinamismo, revelações e dissimulações. Moçambicano procurado por lavagem de lucros da droga é localizado pela Judiciária em Odivelas. Abdul Gafar Gulão, de 51 anos, chegou a Portugal em 2024 acompanhado pela companheira e um filho. É um empresário suspeito de utilizar empresas para esconder e disfarçar a origem dos lucros oriundos do tráfico de droga. Loja de bebidas é vandalizada por guaxinim embriagado. Com garrafas quebradas, bebida derramada pelo chão e um forte odor a álcool, os empregados de uma loja em Ashland, nos Estados Unidos da América, foram apanhados de surpresa por um intruso peculiar, que acabou desmaiando na casa de banho. Bebê de Gaia aparece no posto da GNR dos Carvalhos. De acordo com a GNR, a bebê com 4 meses foi levada ao hospital para avaliação. Humberto Correia, artista plástico, apresenta a sua candidatura à presidência. O artista e autor argumenta que é necessário edificar de forma mais reduzida, para tornar mais acessível. 12 queixas de furto em casas são registadas pela GNR em Bragança. A GNR encontra-se a investigar e a analisar os danos provocados. Santa Apolónia ficará sem metro no início de 2026 devido a obras no túnel de drenagem. A interrupção da ligação entre Terreiro do Paço e Santa Apolónia deverá ocorrer até setembro devido aos trabalhos. Moedas afirma que a Carris garantirá todas as alternativas. O túnel Chelas Beato teve o seu início de construção. Os Transvision Vamp, liderados pela emblemática Wendy James, vão atuar em Portugal. Em 2026, a célebre banda britânica dos anos 80, os Transvision Vamp, realizarão espetáculos em Lisboa e no Porto. Em 2026, o protótipo de bebés compositores será testado no âmbito do projeto Amplify. Tecnologia será desenvolvida por instituições para registar os sinais dos bebés, que serão posteriormente convertidos numa notação gráfica e, em seguida, para óculos. Mãe retira bebê do hospital de Gaia sem autorização. Uma criança de 4 meses foi retirada pela mãe, que removeu a pulseira eletrónica do bebê, ignorando a decisão do tribunal. A justiça havia afastado a criança da família devido à falta de condições habitacionais. Debate entre Marques Mendes e Seguro, uma semelhança notável. Embora apresentem gravatas semelhantes e táticas parecidas, apenas um revelou ter o instinto assassino. Além disso, a investigação distorcida das escutas relacionadas com o processo influencia os jardineiros, que foram multados por uma ação benéfica. Indivíduo falece na praia de Peniche. As causas do óbito estão a ser investigadas pela Polícia Marítima. Bissau. O A afirma que existe um vencedor e resultados a serem anunciados. Na quarta-feira, a candidatura de Fernando Dias, que reivindica a vitória nas eleições presidenciais da Guiné-Bissau, solicitou à Comissão Nacional de Eleições a realização de uma reunião plenária para que os resultados eleitorais sejam anunciados, o mais brevemente possível. Nick Cave explorava a Bíblia através de relatos sombrios, e depois criou um evangelho, Live God, um álbum ao vivo que também funciona como uma missa. Se, nos anos 80 ou 90, alguém dissesse a um admirador de Nick Cave que, um dia, o artista australiano encheria arenas ao redor do mundo com os Bad Seeds, apresentando-se para 15 ou 20 mil pessoas por vez, a resposta seria, sem dúvida, isso nunca vai acontecer. Live God, que é lançado esta sexta-feira, compila gravações de concertos da turnê de Wild God, que passou por Portugal. Todas as músicas estão presentes, mas a experiência é mais rica a cores. É falso que Portugal irá lançar notas de 7 euros com a imagem de Cristiano Ronaldo. Milhares de partilhas nas redes sociais circulam com esta informação errada. O Banco de Portugal assegura que está ciente da situação e reitera que não há planos para uma edição especial do atleta.
Em abril de 2026, Rosalía revela 2 espetáculos em Lisboa. A cantora catalã divulgou a sua turnê internacional, que inclui 2 apresentações na Mel Arena. A venda de bilhetes inicia-se a 9 de dezembro. A recente visita da artista ao nosso país ocorreu em 2023. Iniciativa Amplify irá experimentar protótipo de bebés músicos. A composição será realizada por 3 partes, ou 6, os bebés, os progenitores e, em terceiro lugar, os artistas, esclarece Paulo Lameiro. Cabo entalado causa morte de cão no Parque das Nações. A elevada transmissão de tensão elétrica para o solo, perto de um poste de iluminação, teve como causa um cabo entalado. A E-Redes não se responsabiliza. 2 outros cães faleceram em Odivelas. Justiça intergeracional é prejudicada pela habitação e saúde. O responsável pelo projeto sublinhou que Portugal está entre os países com a mais elevada percentagem de jovens até aos 35 anos a residirem na casa dos pais. Ele possui carisma e desistirá apenas se for eleito. Manuel João Vieira é o candidato ideal, pois o país necessita de rir bastante. Marcelo é um pouco médico, e deve apenas levar uma vida comum, sem mergulhos. Contudo, não é o guincho a normalidade do Presidente da República. Empresários dos Açores expressam preocupação com a mudança na presidência da SATA. Segundo a associação, a privatização da Azores Airlines, responsável pela ligação das ilhas ao exterior, pode ser afetada. O atual diretor financeiro assumirá a liderança do grupo aéreo. E a palavra do ano foi escolhida. Selecionaste a tua preferida, conforme o desafio que te lançamos na versão impressa do Expressinho. Então, prepara-te, pois o resultado final já está aqui. A palavra do ano é apagão. Fecho do metro de Santa Apolónia por 6 meses em 2026. Reiterou que, numa obra tão sensível, não é viável manter o metro em funcionamento. Assim, o metro ficará encerrado no início da obra. Ministra é alvo de pedido de demissão por parte do sindicato da PSP. A solicitação para a demissão de Maria Lúcia Amaral acontece após o Sinapol ter promovido uma Assembleia Geral na manhã desta quinta-feira, onde também foram recusadas as propostas que a Ministra da Administração Interna tinha apresentado na semana anterior aos sindicatos da PSP e associações da GNR. Prémio REN 2025 é atribuído à tese de doutoramento sobre a inclusão de energias renováveis na África Ocidental. Os melhores trabalhos de mestrado premiados na 30ª edição deste prémio abordaram o hidrogênio e a energia das ondas, com a entrega a ocorrer esta tarde num evento que contou com a parceria do Expresso como media partner. 17 horas. Lei de retorno para imigrantes ilegais é aprovada pelo Governo. A deliberação foi realizada em Conselho de Ministros. Nesta mesma edição, o presidente francês adverte que Donald Trump poderá estar a trair a Ucrânia. Descobre-se um percurso de tradições, sabores e natureza entre Mangualde e Ilhavo. A travessia entre as regiões de Viseu, Dom Lafões e Aveiro revela iguarias do mar e da terra, ícones gastronómicos do centro de Portugal, à mesa, explorando a antiga fábrica de descasque de arroz, a capital do bacalhau e a cozinha típica de Lafões. A não perder sábado, 11 horas e 35 minutos, na SIC Notícias. Reabertura do Museu Amadeu de Sousa Cardoso em Amarante. A curadora Alexandra Silvano afirmou que a exposição, que estará disponível até 25 de janeiro de 2026, acaba por revelar a busca de Nadir Afonso pela precisão, pela harmonia e, por conseguinte, pela busca das leis da natureza. A manifestação do fenómeno Laninha poderá ocorrer nos próximos meses. Associado ao arrefecimento em larga escala e periódico das temperaturas da superfície no Pacífico Equatorial Central e Oriental, o fenómeno Laninha. Investimento de 15 mil euros em iluminação natalícia em Porto Alegre. O município anunciou que a principal novidade deste ano consiste na instalação de uma árvore de Natal na Praça da República. Quais as razões que tornaram Sá Carneiro um político ímpar? Debate. Francisco Sá Carneiro foi um dos políticos mais marcantes e polêmicos.
Se a sua morte não tivesse ocorrido, teria ele alcançado as mudanças que defendia ou o conservadorismo em Portugal seria ainda mais intenso? Savannah afirma que mina de lítio é reforçada pela Comissão Europeia. A empresa Savannah, responsável pela concessão da mina, contesta a legitimidade dos argumentos apresentados pela ONG portuguesa. A imigração de enfermeiros é uma vergonha nacional. O bastonário dos enfermeiros admite que, depois da pandemia de Covid-19, existe uma diminuição do interesse pelas carreiras na saúde, fenómeno que se verifica globalmente e também em Portugal. É obrigação do Estado garantir que o agressor seja removido do lar, mas é comum observar as vítimas a deixarem nu. Novo capítulo de Chica Esperta, focado nos avisos e na prevenção face a um dos principais problemas da sociedade portuguesa, a violência doméstica. Criança desaparecida em Gaia entregue na GNR. Ao final da tarde, a criança foi entregue no posto da GNR dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, e seguiu para um hospital, cuja identidade não foi revelada pela GNR, para ser avaliada. Economia Expresso, a intersecção entre energia, ciência e economia no encerramento do ano, do boom turístico ao Prémio RN. Neste episódio discutimos o Natal que se prevê histórico no sector do turismo, os prémios concedidos aos colaboradores da Segurança Social pela recuperação de dívidas e a edição de 2025 do Prémio RN, focada na inovação energética. Catarina Martins escolhe António Pinho Vargas como mandatário nacional para Belém. No Porto, terá lugar na próxima segunda-feira a apresentação do mandatário. António Pinho Vargas, músico e compositor de 74 anos, assume o cargo. Partidos têm opiniões diferentes sobre a reprivatização da TAP, mas reconhecem a relevância da empresa. A Parpública, empresa pública, já confirmou ter recebido 3 manifestações de interesse para a privatização da TAP. Pouca audiência para o debate entre Mendes e Seguro. O que os candidatos já afirmaram e os confrontos cruciais que ainda vão ocorrer. Os embates já trouxeram novidades e estão a moldar a campanha. Faltam ainda confrontos decisivos, sendo um deles já no domingo. Em 2050, poderemos alcançar 2/3 de energias renováveis no setor elétrico. A cerimónia de entrega do Prémio RN, que teve lugar esta tarde no Hotel Ritis, em Lisboa, e que contou com a parceria do Expresso como media partner, incluiu também uma conferência para discutir a transição energética em tempos incertos e a inteligência artificial. A Agenda Nacional de Inteligência Artificial é aprovada pelo Governo. Gonçalo Matias mencionou que o país parte de uma desvantagem inicial, tanto em relação à Europa como aos Estados Unidos. O Executivo solicitou ao Parlamento maior autonomia para as instituições de ensino superior. O ministro responsável fez um apelo por um consenso a respeito de uma revisão que, segundo ele, se encontra em atraso há mais de 10 anos. Nota de 7 euros emitida pelo governo em homenagem a Ronaldo. Publicações sobre a suposta criação de notas ou moedas com a imagem de Ronaldo já circulam anteriormente. Novamente, as afirmações são infundadas. Modric relembra desavença com o Tottenham antes de se juntar ao Real. Luka Modric, aos 40 anos, encontra-se no futebol italiano, representando o AC Milan, equipa que integrou após a sua saída do Real Madrid. A ERC investiga site não registado que se intitula como jornal. A Lobo Media, que se apresenta como uma plataforma de ciberjornalismo e media alternativo, não possui registro como órgão de comunicação e não revela a identidade dos autores dos conteúdos. Os debates presidenciais, uma ministra com pouca diplomacia e o Bloco da Esquerda. Num episódio conduzido por Suzete Francisco, David Santiago, São José Almeida e Felipe Santa Bárbara discutem os assuntos políticos da semana.